A paz do Senhor, meus irmãos, maravilha nós estarmos aqui para a nossa última aula, não é? Esta pré-aula da lição de número 13, a última deste trimestre. Desde já queremos bem dizer ao Senhor pela vida de cada um de vocês que tem nos acompanhado, não é? Desde esse trimestre ou já desde a época da pandemia, quando nós iniciamos as transmissões dessas pré-aulas, não é? E nós queremos aqui louvar a Deus pela vida de cada um de vocês que nos acompanham, que estão inscritos no nosso canal e que nos dão a honra da audiência. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Nós estamos aqui nos estúdios do CETADB junto com o pastor Adolvilson Alves de Andrade. Pai do Senhor, meu pastor. A paz do Senhor, pastor Hércules, aos nossos professores e alunos da maior escola do mundo, a Escola Bíblica Dominical. Olha aí, lição de número 13, pastor. Encerrando aí o terceiro trimestre de 2024 e que venha o quarto em nome de Jesus, não é mesmo? Com certeza, já estamos aqui aguardando, né, a chegada do material para que possamos, inclusive, fazer aqui a apresentação para os irmãos do material já do quarto trimestre. Já temos aqui as imagens que recebemos, as informações a respeito dos assuntos que vão ser abordados, mas nós vamos tratar disso num vídeo à parte. Aqui nós queremos dizer que vamos estudar a respeito de Esther, a portadora das boas novas. Desde a lição de número 6 até esta lição de número 13, nós temos estudado no livro de Esther a história que envolveu Vasti, a rainha deposta, com Assuero, o rei do império persa, não é? E também a história que envolve aqui, especialmente a Esther, o Mordecai, o Mardoqueu e os judeus. Olha só que cenário maravilhoso nós temos aqui, de muita aprendizagem para as nossas vidas, para o nosso dia, para aplicar em nossa vida cristã. Vamos então avançando para o texto áureo da lição, que está em Esther capítulo 8, versículo 16, e diz assim, ó: E para os judeus houve luz e alegria e gozo e honra. O desfecho dessa história é bastante emocionante. A verdade prática da lição diz assim: o Senhor é poderoso para transformar trevas em luz, tristeza em alegria, angústia em júbilo e humilhação em honra. E é exatamente o que nós já temos visto, especialmente nas lições 11 e 12, e agora vamos aqui encerrar com esta lição de número 13. Deus que é poderoso em transformar toda e qualquer situação que nos seja adversa. Vamos então para a leitura bíblica em classe. E a leitura está distribuída por três perícopes do livro de Esther, no capítulo 8, 9 e 10. Capítulo 8, versículos 4 a 8, o capítulo 9, versículos 29 a 31 e o capítulo 10, versículos de 1 a 3. Acompanhe aí na sua Bíblia ou na lição com o pastor Adolvilson, a leitura bíblica em classe a lição de número 13. Muito bem, Esther capítulo 8, verso 4. E estendeu o rei para Esther o cetro de ouro. Então Esther se levantou e se pôs em pé perante o rei, e disse: Se bem parecer ao rei, e se eu achei graça perante ele, e se este negócio é reto diante do rei, e se eu lhe agrado aos seus olhos, escreva-se que se revoguem as cartas e o intento de Amã, filho de Hamedata, o Agagita, os quais ele escreveu para lançar a perder os judeus que há em todas as províncias do rei. Porque como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo? E como poderei ver a perdição da minha geração? Então disse o rei Assuero à rainha Esther e ao judeu Mardoqueu: Eis que dei a Esther a casa de Amã, e a ele enforcaram numa forca, porquanto quisera pôr as mãos sobre os judeus. Escrevei, pois, aos judeus, como parecer bem aos vossos olhos, e em nome do rei, e selai-o com o anel do rei. Porque a escritura que se escreve em nome do rei e se sela com o anel do rei, não é para revogar. Depois disso, escreveu a rainha Esther, filha de Abiail, e a Mardoqueu, o judeu, com toda a força para confirmarem segunda vez esta carta de Purim. E mandaram cartas a todos os judeus, às 127 províncias do reino de Assuero, com palavras de paz e fidelidade. Para confirmarem esses dias de Purim, nos seus tempos determinados, como Mardoqueu, o judeu, e a rainha Esther lhes tinham estabelecido, e como eles mesmos já o tinham estabelecido sobre si, e sobre a sua semente acerca do jejum e do seu clamor. Esther capítulo 10, verso 1. Depois disto, pôs o rei Assuero tributo sobre a terra e sobre as ilhas do mar,
e todas as obras do seu poder e do seu valor, a declaração da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei engrandeceu. Porventura, não estão escritas no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia? Porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus e agradável para com a multidão de seus irmãos, procurando o bem do seu povo e trabalhando pela prosperidade de toda a sua nação. Muito bem, a leitura bíblica em classe é exatamente essa. E agora aqui, enquanto o pastor fazia a leitura, me ative a uma situação que depois nós vamos comentar aqui. Olha só, os objetivos da lição, esta última lição do trimestre, ela possui três pontos principais, né? Primeiro, no primeiro ponto nós vamos explicar o pedido de direito de defesa do povo judeu e a concessão do rei. No segundo tópico da lição, nós vamos discutir as boas notícias da rainha Esther para o seu povo. E já no terceiro tópico, nós vamos conscientizar a respeito do papel da mulher cristã para ser relevante no mundo. Esses, então, os três tópicos principais da lição. Veja aí, os hinos de número 18, 227 e 505 são a sugestão da editora CPAD para o devocional, não é, desta última lição. Vamos então para as palavras-chave, né? O que boas novas é a palavra-chave com a definição, pastor Adolvilson Andrade. Muito bem, boas novas. Estamos encerrando aí, né, com essa boa nova, essa boa notícia. Significado de boa nova: notícia muito boa, vai ser trazida por Esther. Novidade feliz, notícias alviçareiras, significa boa nova. E boa nova também significa boas novidades, ou seja, chega uma boa notícia, não é? No caso desta lição, vamos ver Esther trazendo uma notícia feliz de livramento ao povo judeu. Quem acompanhou todas as lições já está sabendo que agora é hora da vitória. Do desfecho, né? É hora da festa. Maravilha. Vamos então, meus irmãos, para a introdução desta lição. Nós já temos estudado, conforme nós vimos, a partir da lição de número 6 desta revista da Escola Bíblica Dominical, o drama dos judeus no dia do rei Assuero, que agora estava chegando ao fim. O rei, ele havia editado um decreto sobre a influência de Amã para que os judeus fossem exterminados. E agora, debaixo de um pedido de Esther, o rei ele edita um novo decreto, concedendo aos judeus o direito de defesa em todas as 127 províncias que estava sob o comando, não é, do Império Persa. Então veja aí como foi o agir de Deus. Se você perdeu alguma das lições, especialmente essas que eu me refiro, que estamos estudando com base no livro de Esther, a partir da lição de número 6, todas as lições estão tratando no livro de Esther. Você vai verificar que Esther agiu como difusora de boas novas, ou seja, como aquela que proclamou as boas novas, e Mardoqueu foi engrandecido em todo o império. Aqui nós temos o desfecho de como Deus ele está governando o mundo e ainda cuidando, não é, dos dramas pessoais, das questões pessoais, das nossas famílias, de cada um de nós. Esta é a verdade que nós temos experimentado em Deus. Vamos então para o tópico primeiro aqui da lição, o pedido de defesa aos judeus e a concessão do rei. E aí já vamos falar no subponto primeiro sobre a humildade de Esther e a sua súplica. Muito bem, o tópico 1 e o subponto 1. Assuero foi devidamente informado da gravidade do decreto redigido por Amã e assinado com o seu anel. Agora ele assinou, mas veja bem aí a situação do rei agora nessa questão. E no dia 13 do 12º mês de Adar, entre fevereiro e março do nosso calendário, os inimigos dos judeus poderiam matá-los em todas as 27 províncias do extenso Império Persa, que nós vimos, né, de comprimento de cerca de 4.000 quilômetros, não é mesmo? O que poderia ser feito para evitar isso agora, esse extermínio em massa? De maneira reverente e com toda a humildade, Esther suplicou ao rei que revogasse a sua ordem, pondo fim ao intento de Amã. O senhor dá um jeitinho aí de revogar, ou seja, tornar sem efeito, anula
o pedido era nula, é isso que o senhor assinou, não é? Assuero fez ver à rainha que já havia tomado as medidas que estavam ao seu alcance com o enforcamento de Amã, mas que não poderia revogar o decreto assinado, ou seja, ele não poderia voltar atrás, ele assinou, está assinado. Nós temos esse texto aí para confirmar, não é? Em Esther, capítulo 8, versos 7 e 8, os irmãos podem estar lendo. Havia ainda um desafio para os judeus: confiar em Deus, não nos isentas de fazer a nossa parte. Isso é claro. Sim, nós devemos confiar em Deus e fazer aquilo que cabe a nós fazer. Está aí uma referência, Josué, capítulo 1, verso 3 e 9. Josué 1, 3 diz assim: como prometi a Moisés, todo lugar onde puser os pés, eu darei a vocês. 4. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas, até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você. Todos os dias da sua vida, assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei e nunca a abandonarei. Agora veja bem a parte dele. Seja forte, olha a atitude que ele deve ter, o Josué. Seja forte e corajoso, porque você conduziu a este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus pais. Somente o versículo 7. Seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei, não é? A toda a lei que o meu servo lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que andares, ou seja, faça a tua parte. E o versículo 8, não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão, você será bem-sucedido. E o 9, não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor teu Deus estará com você, por onde você andar. Deus faz a parte dele, Josué deveria fazer a parte dele. E assim é conosco também, não é? Deus não vai fazer aquilo que cada um de nós podemos fazer, nós mesmos é que teremos que executar. Agora veja aqui, falando a respeito do pedido, não é, que Esther fez, nós temos um tema que é segurança jurídica, e isso envolveu, não é, esta problemática dos judeus lá nos dias de Esther, assim como a segurança jurídica também é algo que se deve valer atualmente. Veja só o assunto que nós temos aqui para tratar nesse subponto. Apesar de todos os aspectos tirânicos, autoritários e excêntricos dos reis da Pérsia, como o próprio Assuero, havia um limite para suas ações, o império da lei dos medos e persas. Dário, pai de Assuero, viveu uma experiência parecida e não violou a norma. Mesmo estimando muito a Daniel, não pôde livrá-lo da cova dos leões. E o texto que é a nossa referência para isso é o capítulo 6, versículos de 8 a 15, quando o Dário havia baixado o decreto, né, para que ninguém pudesse fazer as suas orações. O Daniel perseverou nas suas orações e por isso foi lançado na cova dos leões, uma vez que o decreto não poderia ser revogado. Em qualquer nação, todos devem estar sujeitos às leis. E esta referência aqui, na escritura de Paulo, quando escreveu para os crentes em Roma, é algo que nós devemos também termos para os nossos dias, porque como cidadãos, falando a respeito de nós aqui, né, estando no Brasil, como cidadãos brasileiros, nós temos leis que diz respeito ao nosso país, as quais devemos cumprir. O texto diz assim, ó: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que há foram ordenadas por Deus. Jesus mesmo, ele nos deixa um exemplo a respeito destas questões que se diz a subordinação às autoridades legais. Veja o texto do Evangelho, conforme o registrado por Mateus, no capítulo de número 22, os versículos 17 até o 21, que diz exatamente assim, ó: dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não?
Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um dinheiro. E ele disse-lhes: De quem é esta efígie e esta inscrição? Disseram-lhe eles: De César. Então ele lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Muito claro aqui, eu acho que essa é uma questão que não depende de interpretação alguma. O que deve ser, falando aqui a respeito do tributo pago para os governos da nossa época, deve ser feito a eles. E aquilo que é para Deus deve ser automaticamente também feito para Deus. Isso aqui é muito claro para nós. O fato é que o próprio Senhor Jesus pagou tributos, ou seja, ele se sujeitou às leis que havia de então, até porque ele cumpriu toda a lei. Aí a lei de Deus, a lei dos homens, ele não extrapolou em nada nesse sentido. Agora veja a situação do nosso Brasil. Considerando que o Brasil é uma democracia, todos os aspectos da vida pública e também que estão relacionados com a vida privada são regrados por um ordenamento jurídico sobre uma Constituição. A nossa, a que está em vigor, foi promulgada em 1988 e debaixo desta Constituição todos estão vinculados, ou seja, nós temos ali um ordenamento de leis que devemos, como brasileiros, cumprir estas leis. E nós sabemos, não é, as implicações que há quando estas leis são violadas. Aí nós devemos também considerar outros aspectos. Isso é necessário para que haja previsibilidade e segurança jurídica. Por que isso é importante? Porque um país onde não há segurança jurídica, quem é que vai querer investir num país desta natureza? E aí, sem citar nomes, mas mencionando aqui mais próximo à nossa América do Sul, há países onde hoje não tem segurança jurídica nenhuma. E aí você vê que a população deste referido país vive debaixo de uma miséria muito grande, porque é um país que, por falta desta segurança, desta previsibilidade diz respeito ao fato de você saber aquilo que pode acontecer diante de tomadas de decisões, não é, considerando o ordenamento jurídico do país. E aí ninguém investe num país dessa forma, porque nós já temos exemplos de alguns países, e aqui eu também não vou citar o nome, onde recentemente um presidente que estava ali governando o país tomou e estatizou, relacionado ao seu país, tomou empresas que eram privadas e estatizou, ou seja, ele praticamente pegou todo o investimento que determinados países e pessoas fizeram ali dentro do seu país, e aquelas empresas e instituições, ele enfiou o pé nas costas desse povo, mandou que eles saíssem e tomou para si. Então, qual é a segurança jurídica que alguém vai ter agora para poder acionar a lei para reaver o investimento que fez ali? Não há. Por isso que é importante ter isso que nós chamamos aqui de estabilidade, previsibilidade e segurança jurídica. Nenhuma pessoa ou nenhum poder está acima da Constituição Federal, ou seja, não deve se colocar. Porém, nós estamos aqui falando de setembro de 2024. O nosso Brasil beira algo muito trágico no que diz respeito à segurança jurídica, porque um dos poderes que não tem essa autonomia está usurpando os demais poderes, e isso está trazendo já uma certa insegurança nesse sentido. O fato é que nenhuma pessoa, nem o próprio presidente, nem os seus ministros podem agir no sentido de violar, e aqui falando da lei máxima do país, considerando que seja uma democracia, não é, a nossa Constituição. Não pode. As alterações constitucionais possíveis, aquelas que devem ser feitas e aplicadas, elas somente podem ser feitas pelo parlamento. No caso do nosso Brasil,
pelo Congresso Nacional e depois também pelo Senado, onde atuam aqueles que são eleitos pelo voto direto do povo. Essa, com certeza, pelo menos deve ser e deveria ser a forma constitucional das coisas acontecerem. Porém, nós estamos vendo que, em algum momento, nosso Brasil, falando de setembro de 2024, as coisas estão, esses parâmetros aí estão se rompendo, não é? De forma que o que nos cabe agora é seguirmos a orientação do apóstolo Paulo, que ele deu a Timóteo, o jovem pastor Timóteo, né? Na primeira epístola que ele escreveu para Timóteo, capítulo 2, os versículos 1 e 2, isso falando a respeito de o dever que nós temos de orar pelas autoridades, não é? Todas as autoridades do nosso país. Diz assim o texto: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade. Este é o conselho de Paulo no que diz respeito às autoridades. Então devemos cumprir a lei e ainda orar, não é, pelos nossos governantes, por aqueles que são colocados, não é, sobre nós, no sentido de governar a nossa nação. Com isso, nós encerramos aqui esse aspecto da segurança jurídica. Agora, vamos aqui para o caso do direito de defesa, que foi a maneira como Assuero ajustou o seu primeiro decreto para que os judeus pudessem conservarem as suas vidas. Muito bem, é o tópico 1, subponto 3. Assuero, ele não podia voltar atrás, ele não podia cancelar, não é mesmo? A ordem que ele já tinha dado. Não podia revogar seu decreto, mas emitiu outro. É como se fosse uma contra-ordem que permitia aos judeus exercerem seu direito de defesa diante dos inimigos, no dia assinado do decreto anterior. Os irmãos podem ler aí Esther, do capítulo 8, do versículo 8 ao 13. Temos aqui uma curiosidade, né, pastor? O maior versículo da Bíblia, Esther, capítulo 8, versículo 9. Os irmãos, é uma curiosidade, se os irmãos quiserem marcar aí, o maior versículo da Bíblia, Esther 8, 9. O texto nos faz entender que havia em todo o reino grupos sistematicamente hostis aos judeus. Nós temos aí várias razões. Por exemplo, eles eram monoteístas, não se curvavam diante de cada um. Então eles foram acumulando aí inimigos em todos aí os grupos, né? Esther 8 e 11, vamos ler lá. Esther capítulo 8 e versículo 11. Deixa eu ver se eu acho aqui. O senhor está com ele. Nelas, o rei concedia aos judeus que havia em cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defenderem as suas vidas e para destruírem e matarem e assolarem a todas as forças do povo e província que com eles apertassem, crianças e mulheres, e que se saqueassem os seus despojos. Isto. Esse é o versículo 11. E o versículo 13 diz assim: uma cópia do texto do decreto foi publicada como lei em cada província e levada ao conhecimento do povo de cada nação, a fim de que naquele dia os judeus estivessem prontos para vingar-se dos seus inimigos, ou seja, se aprontem para a batalha. Não vão se entregar assim com facilidade, não. Então temos ali também, Esther capítulo 9, versículo 1, no 13º dia do 12º mês, o mês de Adar, entraria em vigor o decreto do rei. Naquele dia os inimigos dos judeus esperavam vencê-los, mas aconteceu o contrário. Os judeus dominaram aqueles que os odiavam. Veja bem, é interessante sempre percebermos, pastor Hercules, senhoras e senhores, a mão de Deus, a providência de Deus trabalhando em favor do seu povo. E temos ali também Esther 9:2, que diz assim: reunindo-se em suas cidades, em todas as províncias, o rei Xerxes para atacar os que buscavam a sua destruição. Ninguém conseguia resistir-lhes, porquanto todos os povos estavam com medo deles, porque a notícia do que aconteceu com Mardoqueu se espalhou. Olha, o Deus de Mardoqueu realmente é um Deus poderoso. E o versículo 5 de Esther 9, os judeus feriram
todos os seus inimigos à espada, matando-os e destruindo-os, e fizeram o que quiseram com os seus inimigos. É interessante, pastor, que temos aqui mais adiante algo que eu vou comentar. Não era, portanto, uma vingança gratuita e indisciplinada. A ordem foi enviada para todas as províncias e produziu muita alegria entre os judeus e temor em todos os povos. Muitos chegaram a se tornar judeu. Aqui que eu quero, lá em Ester 8:17. Aqui formaram-se o que nós chamamos de prosélitos, aqueles que se converteram ao judaísmo. 8:17. Em cada província e em cada cidade, onde quer que chegasse o decreto do rei, havia alegria e júbilo. Olha aí a questão da boa notícia, da boa nova, entre os judeus, com banquetes e festas. Muitos que pertenciam a outros povos do reino tornaram-se judeus, porque o temor dos judeus tinha se apoderado deles. Eles não são bobos nem nada. Pura conveniência. Esse Deus tem poder. Mas esse negócio acontece hoje, viu, irmãos? Ó, deixa eu falar aqui, aproveitando que o pastor deu esse toquezinho, nós estamos nos aproximando das eleições municipais. Tem muito indivíduo que nunca quis saber de igreja, mas que nessa época ele se faz crente, para poder ficar ali no nosso meio e angariar uns votinhos. Esses judeus aqui, esses que se fizeram judeus, a mesma coisa. Por que eles se tornaram judeus? Porque eles estavam de fato querendo servir o Deus judeus? Não, porque eles queriam escapar da morte. Porque os judeus começaram a passar a espada na turma e matar com força. Essa é a implicação que nós temos aqui. Pura conveniência. Tanto que você vai verificar que depois esse povo se desgraçou todinho. Mas essa é uma situação que já aconteceu. Se você pegar para ler Êxodo, também lá no livro do Êxodo, quando o Êxodo foi acontecendo, os judeus foram saindo do Egito, a Bíblia fala que uma mistureba de povos se infiltrou ali no meio dos judeus, E esses foram que instigaram os judeus a reclamarem da bênção, porque Deus estava fartando eles com o maná, e eles disseram, não, quando estávamos no Egito, nós tínhamos pepinos, aquela coisa toda. Quem que instigou os judeus a reagirem dessa forma? Essa mistureba de gente que estava ali no meio dos judeus. Então, fiquemos atentos a isso daí. Deus concedeu de fato para os judeus o direito de defesa. Vamos lá, muito bem, no dia da pretendida matança aconteceu o contrário do que esperavam os inimigos. Os judeus se assenhoraram deles, inclusive ajudados pelos nobres de todos os maiorais das províncias que haviam ouvido falar de Mardoqueu e o temiam. Então a notícia ocorreu, conforme nós falamos aqui, esse povo judeu é um povo que merece respeito. Somente na cidade de Suzã foram mortos 500 homens, incluindo os 10 filhos de Amã. Exterminaram até a raiz da maldade. 75 mil em todo o reino persa. Ester 9, 11 ao 16, os irmãos podem estar lendo esse texto, que é longo, mas está aí. 75 mil em todo o reino persa, é muita gente. E no dia seguinte, mais de 300 mortos na cidade de Suzã. Lá em Ester 9 e 15 está escrito assim: os judeus de Suzã juntaram-se no 14º dia do mês de Adar e mataram 300 homens em Suzã. Lembra que era a capital do Império Medo-Persa, mas não se apossaram de seus bens. Então está aí toda essa reviravolta da história. Aqueles que deveriam ser exterminados começaram a se defender e aí, como se diz aí fora, o tiro saiu pela culatra. Com certeza. E o que me chamou a atenção foi o fato de que Mardoqueu passou a ser temido, mas diga aí para mim, quem era Mardoqueu? Mardoqueu era aquele judeu simples que ficava ali na porta do palácio, Ele era só esse camarada. Enquanto o Amã era aquele indivíduo rico, e aí a gente diz rico de marré, porque só nesta perseguição contra os judeus ele prometeu dar para os cofres milhões e milhões, Então, o indivíduo muito rico se opôs a um servo de Deus que era fiel, e de repente esta pessoa simples, porque é muito notório pelo que a gente lê no livro de Ester, que Mardoqueu não tinha nada que o pudesse colocar no seu coração, algum desejo de ostentação, de superioridade, mas de repente ele se torna o segundo do reino,
ocupa o lugar de Amã, a posição de Amã, não tendo a riqueza que Amã tinha, não tendo a influência política que o Amã havia conquistado por causa do seu poder financeiro. Ou seja, a fidelidade de Mardoqueu foi que fez com que ele ascendesse a uma posição de tamanha notoriedade. Então aqui fica um conselho, é muito melhor ser fiel. Seja fiel. Seja fiel ao seu líder, seja fiel ao seu pastor, seja fiel ao obreiro que está sobre você no sentido de autoridade, seja fiel, porque a fidelidade, cedo ou tarde, redunda em bênção para a sua vida. E aqui no livro de Esther nós temos um poderoso exemplo na pessoa do próprio Mardoqueu. Então, encerrando esse tópico primeiro aqui, da última lição deste trimestre, nós podemos dizer que a rainha Esther, ela suplicou humildemente a segurança jurídica para exercer o direito de defesa. Então, o rei fez uma coisa muito legal. Como ele não podia revogar o primeiro decreto da matança, agora ele está dizendo assim, os judeus podem se defender. E aí as coisas se voltaram, não é, para o benefício dos judeus. Nós vamos aqui para um intervalo e retornando nós vamos falar a respeito do tópico 2, que é exatamente a rainha Esther, que escreve boas notícias para o seu povo. Já voltamos. Bem-vindos ao mundo do conhecimento e crescimento espiritual. Temos o prazer de oferecer uma ampla variedade de cursos destinados a fortalecer a sua fé, aprofundar o entendimento bíblico e equipar você para um ministério significativo. Nossos cursos são uma jornada de aprendizado e descoberta que transformará sua vida e capacitará você para servir com excelência. O Superbox Aplicação Ministerial são 7 cursos para aqueles que desejam se aprofundar no estudo das Escrituras e aprimorar suas habilidades de pregação e ministério. Este box é a chave para desbloquear seu potencial como líder espiritual. Nossa missão é fornecer um aprendizado enriquecedor, onde a palavra de Deus é a base de cada lição. Junte-se a nós nesta jornada de crescimento espiritual e transformação pessoal. Este é o momento de se capacitar, crescer e impactar o mundo ao seu redor. Muito bem, o tópico 2 da lição, retomando aqui a nossa aula, trata a respeito da rainha Esther, que escreve boas notícias para o seu povo. E aí, já vamos logo para a comemoração dos judeus, pastor Adolfo. Houve festa? Agora já chegar aí o momento do alívio. Aí no dia 14 do 12º mês, foi a grande festa para os judeus de todo o Império Persa. O sentimento de alívio pelo grande livramento tomou conta do povo judeu, e precisava ficar marcado. Para corroborar, eu trouxe aqui um texto que está em Salmo 30 e versículo 5. Salmo 30, verso 5 diz assim: porque a sua ira dura um só momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Ou seja, é assim a nossa vida também. Não tenha dúvida. Momentos de dificuldade, mas no alvorecer de um novo dia, Deus entra com a sua mão poderosa, resolvendo aquilo que nós pensamos que era impossível ser resolvido. Mardoqueu registrou os fatos e escreveu cartas para os judeus de todas as províncias, instituindo aí o dia da festa comemorativo, a festa do Purim. Olha aí, agora essa questão aí ficou registrada. De hoje em diante, nós vamos comemorar a festa do Purim, né? Amã havia lançado sorte, Purim, significa por sorte, para matar os judeus no dia 13. Já no dia 14, seria estabelecido como dia de festa, um feriado nacional a ser inscrito na história judaica para comemorar o livramento do povo de Deus, né? E que Deus dera melhor ao povo judeu
aí Esther, capítulo 9, do versículo 20 ao 28. Ou seja, é tempo de festa, é tempo de comemoração. Deus entrou com providência devido à fidelidade de Mardoqueu, devido à fidelidade de Esther, a maneira como ela agiu, e para chegarmos a esta conclusão, ao final da história, com alegria. A dependência sempre é dele, em nome de Jesus. O outro slide, depois da primeira carta enviada por Mardoqueu, não é? Esther e o primo escreveram a segunda carta, confirmando a instituição da festa do Purim. Olha aí, eu trouxe aqui a questão, pastor, Esther 9:32 diz assim: o decreto de Esther confirmou as regras do Purim, e isto foi escrito nos registros. E eu trouxe aqui essa questão da festa do Purim. A festa do Purim se tornou uma instituição nacional e é observada por eles até os dias atuais, nos dias 14 e 15 do mês de Adar, ou seja, entre fevereiro e março, um mês antes da Páscoa, existe essa comemoração da festa do Purim, ou seja, o livramento do povo judeu. Não é? Ao sair de sua pena, a instituição da escrita das mãos, a festa estava fundamentada agora em um decreto real. Tá aí, nós acabamos de ler. A festa entrou definitivamente no calendário judeu e é comemorada até os dias de hoje. Veja bem a importância da narrativa que nós encontramos no livro de Esther. Se alguém não sabia, a festa de Purim é a festa do livramento dos judeus, que instigado por Amã tentou exterminá-los. Então está aí uma grande colocação, um grande entendimento. Veja bem que a Bíblia é tremenda, a aplicabilidade dela nos tempos de Esther ainda está hoje aí entre o povo judeu. E nós temos verdades que são importantes de se destacar. Primeiro, que Deus é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos e pensamos, né? Mas que, além disso, além de ter todo esse poder, ele usa pessoas. E aqui você vai verificar que aquela máxima que diz que uma andorinha só não faz verão é também uma verdade. Porque Esther, Deus colocou Esther como rainha no lugar de Vasti, mas ainda assim não foi ela sozinha, não é? Porque Deus também usou o Mardoqueu em todo aquele episódio que nós já estudamos aqui neste trimestre, a respeito dele ter ouvido a conversa daquela sedição que estava tendo para que atentassem contra a vida do rei. Então Deus usou de expedientes para que a sua vontade se concretizasse e o povo judeu tivesse livramento. Então usou Esther, usou o próprio ímpio, não é, Assuero, usou também o Mardoqueu, e você vê o povo judeu também chegando a espada na turma. Então você vê que Deus faz um trabalho completo. Nada ficou ou deixou a desejar. Por isso, esta festa do Pur é festa comemorada no calendário judaico até os dias de hoje. Agora, falando aqui a respeito da exaltação de Mardoqueu. Assuero conhecia Mardoqueu, porque ele estava sempre ali na porta do palácio, inevitavelmente Assuero passava por ali e via Mardoqueu ali, mas não sabia do parentesco que ele tinha com a rainha Esther até a denúncia dos malfeitos de Amã. Então você vai observar em Esther, capítulo 8, versículo 1, que foi exatamente naquele dia que Mardoqueu compareceu à presença do rei. O texto diz assim, ó, naquele mesmo dia deu o rei Assuero a rainha Esther à casa de Amã, inimigo dos judeus, e Mardoqueu veio perante o rei, porque Esther tinha declarado o que lhe era. Veja aí então a questão do parentesco que eles tinham. Assuero deu a Mardoqueu o anel que havia dado a Amã, e Esther o pôs sobre a casa do Agagita. Seguindo na leitura do capítulo 8, diz assim o verso 2, e tirou o rei o seu anel, que tinha tomado a Amã, e o deu a Mardoqueu. E Esther pôs a Mardoqueu sobre a casa de Amã. Ou seja, colocou o camarada. Rapaz, é um negócio muito... Deus é fenomenal, não é? Ele pegou aquele que era o perseguidor
que havia feito uma forca para matar. Ele usou a própria forca, matou o cabra, ainda deu todos os bens do cabra para o Mardoqueu. Rapaz, e Mardoqueu era aquela pessoa que eu mencionei anteriormente aqui, que era apenas um servo, não é? Um simples súdito real que estava ali diariamente à porta do palácio, fazendo os seus negócios, vendendo as suas coisinhas, não é? Mas ainda não era tudo. Observe aí que nós ainda temos mais detalhes aqui nesta lição. Depois da morte dos inimigos dos judeus, Assuero engrandeceu ainda mais a Mardoqueu, pondo-lhe como o segundo maior do reino, posição que até então era ocupada por Amã. Aí você lê o capítulo 10 e verso 3, diz assim, porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para os judeus, e agradável para com a multidão de seus irmãos, procurando o bem do seu povo e trabalhando pela prosperidade de toda a sua nação. Ou seja, ele cuidava dos judeus com um cuidado especial, mas trabalhava para que toda a nação se engrandecesse, crescesse e prosperava. Então ele estava na posição, podemos contemporaneizar isso aqui, ele era um crente fiel que se preocupava com os seus irmãos de fé, porém trabalhava arduamente para que a nação prosperasse e crescesse, porque se a nação prospera, há paz para todo mundo. Essa é a verdade bíblica, inclusive. O relato bíblico encerra com um testemunho notável de Mardoqueu. Foi ele um homem público exemplar e próspero, trabalhando para o bem de todo o seu povo. É o que temos aí no capítulo 10 do livro de Esther, que são apenas 3 versículos, não é? Então você observa que Deus, de fato, fez aqui um trabalho completo no que diz respeito a Mardoqueu. O propósito de Deus é usar os seus servos, não é? Em todas as áreas da vida. Tudo o que fizermos deve ser feito para a glória de Deus. E aí nós temos, então vamos lá. 1 Coríntios 10, 31. Assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Pronto, se você fizer para a glória de Deus, o nome do Senhor será exaltado. E nós ficamos debaixo da sua potente mão, porque a seu tempo, ou seja, no tempo de Deus, ele exalta aqueles que são seus. É a palavra que Pedro registrou na primeira epístola, capítulo 5. Veja então, meus irmãos, encerrando aqui esse tópico segundo, falando a respeito das boas notícias, não é? A rainha Esther emite uma carta e um decreto para os judeus exercerem o direito de defesa. Coisa maravilhosa. E agora nós vamos para o intervalo. E ao retornarmos, estaremos encerrando aqui os estudos do terceiro trimestre, falando a respeito da mulher que é chamada por Deus para ser relevante no mundo. Já voltamos. Quer ser um especialista em escatologia? Quer entender os desdobramentos da doutrina das últimas coisas? Então fique atento, porque o CETADIB traz até você o curso Perguntas Escatológicas, esclarecedor, direto e objetivo sobre o assunto. O módulo único que contém 250 páginas. Traz explicações por meio de perguntas e respostas, referente a 101 dúvidas levantadas com mais frequência sobre o assunto. Estude através do CETADIB. A mulher é chamada por Deus para ser relevante no mundo, o tópico terceiro da nossa lição, o último tópico que estaremos estudando nesta pré-aula relacionado a este terceiro trimestre. Então vamos lá,
uma mulher notável, Muito pastor. bem, Mardoqueu e Esther exerceram um papel de altíssima relevância, ou seja, Deus usa homens e mulheres para realizar a sua obra. E lá no Império Persa, principalmente em relação ao povo judeu. Para isso, não foi preciso disputa ou inversão de papéis. Nós vamos perceber que a humildade aí se fez presente. Esther chegou ao cargo de rainha, sob profundo respeito, obediência e honra ao primo Mardoqueu. Lembra? Nós lembramos da história que criou, não é? Que auxiliou na criação de Esther, que lhe havia criado como filha. Na condição de rainha, soube ser humilde. Tem gente que tem aí um poder, já se torna altivo, orgulhoso. Enfim, ela soube ser humilde, prudente e muito equilibrada. A forma como se dirigia e honrava Assuero contrastava com a atitude irreverente de Vasti. Não tem nem comparação se compararmos aí as duas, não é? Vasti e Esther. A firmeza moral de Esther fez dela uma mulher notável. Ela entendeu o propósito de Deus para a sua vida. E o que nos chama a atenção ao longo dessa história é a paciência, a perseverança, buscando a presença de Deus e a vontade de Deus, e agiu no tempo certo, conforme Deus queria. Muito bem, o subponto 2 fala sobre a banal guerra dos sexos. Deus não entra nesse tipo de disputa, né, banal que acontece hoje em dia, infelizmente, como essa tal guerra dos sexos, que visa instilar o ódio e a aversão entre homens e mulheres. Isso tem uma ênfase muito forte e profunda hoje com o movimento feminista que está aí, não é? Querendo fomentar essa ideia. O Criador nos fez macho e fêmea, o que passar disso é tico-tico no fubá, né? Com constituição e papéis distintos, os quais estão claramente revelados nas Escrituras. Isso nós já temos estudado aqui, nós tivemos uma lição ainda esse ano que estudamos amplamente esse assunto. A referência de Gênesis 1:27 fala a respeito da criação distinta de homem e mulher, macho e fêmea, assim como também o capítulo 2, os versículos 15 e 18. No final, Deus julgará a todos conforme as suas leis perfeitas e justas, as quais ele próprio estabeleceu. E é importante nós ressaltarmos aqui que Deus não é injusto. Deus, de fato, não é afetado por partidarismos e ideologias sexistas. Por isso, chama homens e mulheres para serem relevantes no mundo. Ou seja, Deus não chama A e B porque é macho ou porque é fêmea, mas Deus nos fez, nos capacitou e nos chama para realizarmos a sua obra e para sermos pessoas relevantes no mundo, dentro das nossas famílias, na comunidade onde estamos inseridos. É assim que o nosso Deus trabalha. E ninguém pode dizer que não recebeu nada de Deus no que diz respeito a dons, porque Ele nos dá capacitações para estarmos atuando firmemente na sua obra. A mulher tem muito a contribuir no reino de Deus e no bem-estar de toda a sociedade. Veja que nós estamos estudando nesse trimestre, estudamos nas lições de 1 a 5 a respeito de Ruth, Noemi e a história maravilhosa que envolveu nora e sogra, e a partir da lição de número 6 da revista, nós estudamos no livro de Esther esta maravilhosa história que também envolveu aqui a mulher Esther, rainha, que Deus, sendo judia, colocou ela como rainha de um povo incrédulo, não é? De um povo que não fazia parte da promessa e que não estava debaixo da promessa de Deus, no que diz respeito a ser judeu ou não. E aí você vê todo esse cenário que nós já temos retratado aqui nestas lições, de forma que há dotações de Deus para todos. Esther recebeu de Deus esta dotação, fez um bom uso, fez um bom proveito e ainda foi usada por Deus para o livramento da nação, do povo de Israel, do povo judeu. Então veja aí que estas dotações, estas capacitações de Deus não têm a ver com essa questão aí da sexualidade, de ser macho ou de ser fêmea, porque paralelo à história de Esther, nós estudamos aqui, estamos frisando isso, inclusive nessa lição, a respeito de Mardoqueu, que nesse aspecto era macho, era um homem, não é? Mas Esther era a rainha e ele era o segundo do reino. Então veja como Deus trabalha e ele não está
preocupado com essa questão da guerra dos sexos que a sociedade atual tenta enfatizar de maneira muito, até cruel em algum momento, não é? Mas vamos avançar aqui, porque no contexto cristão nós temos exemplos de mulheres, não é, que foram de fato influenciadoras e cujos nomes estão registrados na história da igreja cristã pelo papel que desempenharam, ou liderando ou estando ao lado de seus esposos. E aí, pastor Adovilso tem aí uma relação, e em algum aspecto aqui eu ampliei o conteúdo da revista para que os irmãos possam ter um entendimento maior de quem foram essas mulheres. Porque, por exemplo, Corrie de Boom, se você falar esse nome, a maior parte dos nossos irmãos sequer vai saber que existiu uma mulher com esse nome. Mas nós temos aí ampliado exatamente o que é que cada uma delas desempenhou no papel, e isso está no nosso slide. Lembrando que esses slides que nós estamos utilizando aqui, eles são fornecidos gratuitamente. Se você quiser, a única coisa que eu preciso é do seu contato de WhatsApp para adicionar você na lista de transmissão, onde todo domingo nós fornecemos esses slides de forma antecipada para os irmãos. Vamos lá? Muito bem, tópico 3, o subponto 3, o contexto cristão. Além das mulheres da Bíblia, diversas mulheres exerceram papéis importantes em toda a história da igreja, tais como Catarina Bora, esposa de Martim Lutero, né? Susana Wesley, mãe de John Wesley, Sarah Kelly, esposa de Robert Kelly, fundador da Escola Bíblica Dominical, Corrie Boom, cristã calvinista da Igreja Reformada Holandesa, relojoeira, responsável por livrar muitos judeus da morte no período do Holocausto. Deixa eu só fazer um comentário a respeito dessa mulher. Pode falar. Pesquisem, depois vocês vão ver. Sabe o papel fundamental dela? Ela escondia os judeus dentro do guarda-roupa da sua casa, no banheiro da sua casa, para que quando vinham ali os nazistas, não os encontrassem para que os matassem. Uma coisa muito simples que ela fez, mas que deu a ela esse crédito. Muito bem, e temos ali a Ruth Graham, que é a esposa de Billy Graham, não é? No contexto assembleano, temos aí a Celina Martins Albuquerque, primeira pessoa a ser batizada com o Espírito Santo no Brasil. Lina Nistrom, né, esposa do missionário Lars Samuel Nistrom. E Zélia Brito, esposa de pastor Paulo Leivas Macalão, muito conhecido pelos escritor de hinos, vários dos hinos, a maior parte dos hinos da harpa cristã. Exato, a Frida Wingren, não é? Frida Maria Stanberg Wingren, é missionária pentecostal, enfermeira, jornalista, musicista, compositora, poetisa, articulista, tradutora sueca, e foi casada com o pastor Gunnar Wingren e cofundadora das Assembleias de Deus no Brasil, não é? Signe Carlson, Joel Franz Adolf Carlson, líder da Assembleia de Deus também em Pernambuco. Elizabeth, temos aí Nordlund, esposa do pastor Gustavo Nordlund, missionário sueco, fundador da Assembleia de Deus no Rio Grande do Sul e ex-presidente da Convenção Geral da Assembleia de Deus no Brasil. Florência Silva Pereira, dirigente de igrejas na Bahia e Sergipe. Esse eu vou fazer um comentário também, que essa aqui tem que fazer, né? Porque a Assembleia de Deus não tem pastoras, né? Não consagra pastoras, mas se você pegar a história das igrejas da Bahia e de Sergipe, esta senhora aí, Florência Silva Pereira, foi dirigente de muitas igrejas, especialmente no estado da Bahia e Sergipe. Ela fundou igrejas, ela construiu igrejas e liderava essas igrejas, né? Só deixar um registro, porque esse registro aí não é algo do pastor Hércules e muito menos do CETADB aqui. Isso está no livro das mulheres, as 100 mulheres, livro da CPAD, editado pela CPAD, que tiveram relevância no cenário da Igreja Assembleia de Deus no Brasil. E Albertina Bezerra Barreto, 6 de março de 1942, iniciou o trabalho do Círculo de Oração. Ruth Doris Lemos, esposa do pastor João Colenda Lemos, também muito conhecido, né? Jornalista profissional, compositora, pianista, regente de corais, missionária, pastora ordenada pela Assembleia de Deus nos Estados Unidos, escritora de revistas bíblicas e fundadores do Instituto Bíblico das Assembleias de Deus. E temos aí também Wanda Freire da Costa, esposa do pastor José Wellington Bezerra da Costa, presidente de honra da CGADB, presidente da AD Ministério Belém, São Paulo, e presidente da Confradesp. Pastor, eu posso fazer aqui uma inserção? Claro. Esses nomes importantes das mulheres. Tantas, né? Há tantas Exatamente. mulheres, com certeza. Mas, pastor, veja bem, eu quero lembrar aqui das nossas esposas. As nossas esposas que estão conosco ao lado do ministério.
Tem alguém que diz por aí, pastor, eu marquei aqui, que 50% do ministério é do pastor e 50% do ministério é da esposa. Eu não creio nessa matemática. Não, eu creio no 100%. Exatamente. Eu creio aqui, ó, nesta porcentagem. O correto é 100% do ministério do pastor é para o pastor realizar e 100% da esposa. Se as esposas não estivessem aos nossos lados, pastor, o ministério não ia ocorrer. Com certeza Então não. nós podemos arrolar o nome da minha esposa, Sandra Mara Zanetti, E a Eliane Pagani, a senhora Denob, que nos auxiliam. a vice-diretora do CETAD. Exatamente. Quando eu não estou aqui, é ela que segura o rojão e se vira com tudo aí. Que estão Desse conosco, então isso é muito importante. Logicamente, elas estão ao nosso lado. Eu falo para os meus alunos, não existe um ministério somente do homem. Não, de jeito Se a nenhum. esposa não estiver unida no mesmo foco, no mesmo objetivo, não tem como ocorrer aí essa questão de um ministério bem-sucedido. Então há muitas e tantas outras, muitas mulheres notáveis permanecem em atuação em solo brasileiro e em todo o mundo. Muito bem, encerrando então o tópico terceiro aqui, a firmeza moral da Rainha Esther é uma inspiração para a mulher cristã do século XXI. Certamente é um exemplo, não é? É um modelo a ser seguido, não é? De prudência, de sabedoria, de saber a hora de se calar, de saber a hora de falar, de buscar a Deus em oração, de ter uma vida, não é? Irrefutável, não é? Com certeza, Esther é um grande exemplo. Agora nós vamos para o encerramento, a conclusão desta lição, a de número 13, bem como a conclusão dos estudos da nossa lição, o Deus que governa o mundo e cuida da família. Muito Pastor bem. Adolfilson, vamos lá. Concluindo a lição, com alegria e gratidão estamos concluindo o estudo dos livros de Ruth e Esther. Acima do papel humano visto nessas histórias, a providência divina é contemplada do começo ao fim. O Deus que tudo provê continua agindo em favor de seu povo, continua agindo em nosso favor. Muito bem, então, meus irmãos, queremos agradecer aqui a cada um de vocês que estiveram conosco durante este terceiro trimestre de 2024. Já queremos convidar você, se você está nos assistindo e ainda não está inscrito no nosso canal, inscreva, ative as notificações, porque semanalmente nós estamos publicando ali conteúdos bíblicos, teológicos, além das pré-aulas da Escola Bíblica Dominical, e você certamente tem ali a oportunidade de, através do nosso canal, ter conhecimento bíblico, teológico gratuitamente. Isso com certeza é uma grande bênção, é uma grande vantagem. E você pode também nos auxiliar divulgando, não é, estas pré-aulas para outros irmãos e irmãs que você conhece, superintendentes de Escola Bíblica Dominical, professores de Escola Bíblica Dominical. Nos auxilie neste grande trabalho. Estamos aqui sempre à disposição. Quando fica dúvida, não guarde a dúvida para você. Coloque nos comentários, porque nós fazemos questão de responder a cada um dos comentários que recebemos aqui. Inclusive, se você tem sugestão, pode nos mandar também. Nós acrescentamos de um certo ponto aqui, deste terceiro trimestre, a informação, por exemplo, dos hinos que são sugeridos pela CPAD, a sugestão que foi feita por um dos nossos irmãos, que inclusive também são alunos do CETAD. Nós estamos aí para fazermos o melhor e, nesse sentido, sabemos que não temos perfeição. Precisamos melhorar cada dia mais. Conte conosco, estamos à disposição, que venha o quarto trimestre. Muito bem, grato a Deus, né, por essa rica oportunidade. Que bom, estivemos juntos aí por 13 aulas, né, 13 pré-aulas, que Deus nos abençoou grandemente. A atuação do Espírito Santo é fato nessas aulas, enfim. Eu quero aí cumprimentar a todos com a gloriosa paz do Senhor, que Deus seja contigo. E como disse o pastor, já estamos ansiosos para o último trimestre de 2024. Com certeza será uma bênção. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor.